E é justamente sobre a cheia no Acre que a gente vai conversar agora com o Pedro Pascoal, que é secretário estadual de saúde, que gentilmente está com a gente aqui na CNN Brasil. Agradeço demais, viu, secretário, a presença conosco. Um ótimo dia para o senhor. Bom dia, Renan. Obrigado pelo espaço, compartilhar informações com a população. Obrigado pelo espaço. Secretário, acho que a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é com relação ao cenário atual. O que a gente pode trazer para quem está acompanhando a gente na CNN Brasil neste momento? Qual é o cenário neste momento? Renan, nós tivemos 19 municípios afetados. Alguns desses municípios tiveram mais de 50% da cidade atingida. Tivemos serviços essenciais suspensos. Vou tomar como exemplo o município de Jordão, que foi o primeiro município ao qual eu visitei. O motivo da nossa visita foi em decorrência das águas que adentraram o nosso hospital. Nós tivemos todos os serviços essenciais suspensos nesse município de Jordão, 90% da população acometida, mais de 3 mil pessoas que ficaram totalmente desabrigadas. Nós tivemos saúde, telecomunicação, energia, abastecimento, saneamento básico, a própria alimentação foi suspensa. E nós tivemos ali que montar um hospital de campanha em um prédio cedido pela prefeitura para que nós não tivéssemos, na verdade, o mínimo de condições para atender a população no quesito de saúde, né? Paralelo a isso, nós tínhamos um percentual considerável de população indígena que teve os seus plantios, a sua alimentação suspensa. Então, toda uma força-tarefa, comitê de operações especiais foi montado a nível de estrutura de governo para que nós tratássemos uma rápida resposta, para que nós estivéssemos levando suprimentos, mantimentos, medicamentos básicos, na assistência básica, né? Então, todos os secretários de saúde se posicionaram de forma estratégica nas regionais do nosso estado e tratamos ali um serviço assistencial junto aos municípios. Secretário, enquanto o senhor fala e traz para a gente as informações, a gente acompanha as imagens e elas chamam muito a atenção porque, apesar do nível do rio ter baixado um pouco, né, a gente sabe que a situação ainda é muito crítica por aí. Eu queria que o senhor nos trouxesse quais são os municípios nesse momento mais afetados. O senhor disse que está existindo uma força-tarefa para atender essa população, mas ainda há muita dificuldade para acessar determinados locais, eu acredito, certo? Exatamente. Nós temos 4 municípios que são considerados municípios de difícil acesso porque não há trafegabilidade terrestre. Nós não conseguimos acessar esses municípios interiores normais por terra, ou aéreo ou fluvial. Esses 4 municípios foram os municípios mais afetados. Jordão teve a maior cheia já registrada historicamente. O município de Marechal Camatorzo existe uma particularidade na qual a chuva deteriorou a pista de pouso, então nós temos até dificuldade para remover pacientes na situação de evacuação médica. O município de Brasileia, mais ao sul da capital, nós tivemos seu acesso também bloqueado por conta da ponte que foi acometida, e nós temos particularidades também nesse município de Brasileia, que faz divisa com a Bolívia. Nós temos pacientes que realizam sessões de hemodiálise. Nós tivemos dificuldade de transportar esses pacientes até a clínica para a realização da sua terapia. Então, tivemos que fazer uma nova logística, trazer os pacientes para a capital, abertura de terceiro turno para acomodar esses pacientes. Enfim, hoje o Rio já está começando a apresentar alguns sinais de vazante nos municípios, mas aqui fica um alerta para a população, né? E é esse o momento mais crítico, o momento de contato com a lama que inicia o processo de transmissão das doenças disseminadas através das águas. Então, pedimos uma atenção redobrada, que usem equipamentos de proteção individual, para que nós consigamos passar por esse momento com o mínimo de risco para a população, né? Nesse momento, os trabalhos estão concentrados em tentar ainda fazer com que determinados moradores deixem os locais ou deixem as suas casas, esse acesso que o senhor estava nos trazendo. O foco total é nisso. A gente não consegue ainda falar num prejuízo estimado ou o valor que vai ser investido, sobretudo, para reerguer essas cidades, esses bairros. Isso. Nós ainda temos municípios que ainda estão apresentando aumento do nível das águas. A capital hoje amanheceu com 17,52, medição das 6 horas da manhã.
Não tem, nós ainda, pelo boletim que foi pedido pelo Sigma, pela Secretaria do Meio Ambiente, nós temos ainda um bom quantitativo de água ainda para precipitar. Então, nós ainda não temos um valor estimado de perda. O governador já fez contato com o Ministério solicitando ajuda e existe uma previsão agora na próxima semana da chegada dos ministros até o estado do Acre para que consigam traçar uma estratégia a curto prazo para que nós consigamos restabelecer, né, ou pelo menos mitigar danos nessa próxima fase que está prevista entrar na semana que vem de invasão das águas. E, secretário, a gente está falando nesse momento de quantos desabrigados? Hoje nós temos uma média de 8.500, pelo boletim que foi pedido no site do governo, de desabrigados e mais de 15 mil pessoas desalojadas. E essas pessoas elas estão tendo todo o suporte do município, do governo do estado? Como é que está funcionando? Existe a possibilidade de um repasse financeiro para essas famílias ou nesse primeiro momento elas estão sendo levadas para alojamentos, como o senhor nos trouxe? Isso, o estado todo contabilizou 82 abrigos. Então essas pessoas elas foram distribuídas em 82 abrigos. Aqui na capital estamos tentando concentrar toda a população no recinto do Parque de Exposições, onde foi montada uma estrutura com serviço médico, existe toda uma equipe de segurança, a alimentação está sendo ofertada lá. Então é um trabalho conjunto com a prefeitura e toda a assistência municipal também, mas esse cenário hoje nosso ainda nós ainda estamos tendo aumento no número de desabrigados, né? Esse ainda não é o número fechado, nós não paramos de ter esse aumento do nível das águas, nós não paramos de ter pessoas deixando as suas casas e, consequentemente, procurando abrigo. Uma das nossas maiores preocupações é a população indígena. E, querendo ou não, a população indígena e a população ribeirinha, eles dependem do cultivo do seu próprio alimento. E quando o rio subiu, a maioria dos plantios foram acometidos. Então, a segurança alimentar é um dos pontos mais importantes aqui para a gente nesse momento também. E o senhor nos disse que agora é uma fase também de preocupação com relação a questões sanitárias, sobretudo de saúde dessas pessoas mesmo, que estão agora convivendo com o nível em algumas localidades do Rio baixando, algumas possíveis novas doenças aparecendo, né, em decorrência de tudo que vem acometendo o Estado. Eu pergunto para o senhor, vocês estão conseguindo dar conta de atender essa população no serviço de saúde, né? Primeiro, acolher essa população, eventuais problemas ali dessas cheias e também agora esse cuidado, né, com as possíveis doenças que vão acometer essas pessoas ou estão acometendo. Como dar conta de tudo isso? Bom, nós já tínhamos um plano de contingência elaborado. As chuvas e as enchentes e as alagações, elas é um cenário recorrente aqui no estado. O ano passado tivemos uma alagação considerável, porém apenas em 5 municípios. Esse ano nós tivemos os 19 municípios acometidos e nós já tínhamos uma situação agravante, que era o aumento significativo no número de casos de dengue, mais de 350% a mais, considerado ao mesmo período do ano passado, e que agora entra num cenário preocupante em decorrência das doenças disseminadas através das águas. Entra a leptospirose, entra as doenças diarreicas. Nós teremos que ter cuidado muito, porque aqui no Acre nós já somos uma região endêmica para a malária. Então, são doenças que, apesar de terem tratamentos diferentes, os sintomas são muito parecidos. Então, já existe todo um treinamento da equipe médica para uma rápida resposta, para um rápido diagnóstico, para prestar assistência no momento da necessidade. E também já existiu uma estruturação dos nossos hospitais para que nós recebêssemos esses pacientes. Recentemente inauguramos 18 leitos de UTI. Caso haja necessidade, o Estado do Acre, a nível de Estado, de média e alta complexidade, estamos preparados para dar essa resposta.
E, secretário, a gente tem que abordar também um tema que é uma preocupação nacional e diante dessa realidade também é a questão da dengue, né? O Acre já registrou 6.734 casos prováveis da doença. Como é que está o trabalho também em meio a esse cenário de cheias, de doenças em decorrência da água e agora também a dengue? Exatamente, Renan. Já existia, nós já tínhamos toda uma força-tarefa voltada para a situação da dengue. Nós fomos o primeiro estado a ser contemplado com a vacina de prevenção contra a dengue, o primeiro estado da região norte. E o aumento de notificações de pacientes suspeitos de dengue foi um dos alertas e um dos motivos para que nós estivéssemos reforçando toda a nossa rede de assistência. Então, entra agora um segundo alerta para a gente por conta da alagação. As equipes todas de pronto, estamos pensando até em pedir um auxílio ao Ministério da Saúde no momento em que esgotar a nossa capacidade de resposta. Mas, de antemão, aqui quero frisar o agradecimento à ministra Nízia Trindade por já estar presente com suas equipes, no diálogo, com o planejamento. Ontem recebemos 5 kits de desastre. Esses kits eles foram direcionados para os municípios, aqueles municípios que cumpriram os quesitos de informações de dados para o Ministério e com uma programação de recebimento de mais 6 kits para distribuição. E esses kits eles contêm medicações, contêm materiais médicos escolares, soros de reidratação, justamente para enfrentar essa fase pós-alagação. Cada kit desse contempla até 1.500 pessoas por um período de um mês, né, 30 dias. E, paralelo a isso, toda uma reestruturação na nossa rede escolar. Renan, tivemos uma situação e nós consideramos como afetiva. O hospital de campanha que montamos no município de Jordão, aquele município do início da reportagem, que teve 90% da cidade já cometida, na nossa sala de emergência, nós realizamos um parto de um prematuro de 1.700 gramas, 1,7 kg. Teve toda a sua assistência prestada. Tivemos condições de trazê-lo para a capital em segurança por conta do hospital. Então, o município estava totalmente desassistido de saúde. A rápida ação da Secretaria fez com que tivéssemos o mínimo de estrutura para garantir a vida daqueles pacientes. Boa notícia, né, secretário? Em meio a tragédias que algumas famílias estão passando e as dificuldades que são enfrentadas pelo Estado, a gente consegue ainda assim colher boas notícias. Que tenhamos mais possibilidades de trazer novas e boas notícias sempre, viu? Conversamos com Pedro Pascoal, secretário de Saúde do Estado do Acre, que gentilmente esteve com a gente aqui na CNN. Secretário, desejo ao senhor boa sorte e um bom trabalho, que eu sei que tem muita coisa para ser feita por aí. Obrigado pelo espaço, Renan, e um bom dia a todos. Obrigado.